Turma, boa noite. A nossa aula de hoje, ela é continuação da aula anterior, né, que nós iniciamos a falar dos fármacos antihipertensivos. E aí ressalto para vocês que quando a gente fala em fármaco antihipertensivo, de modo geral, o foco desses medicamentos é para o tratamento da hipertensão arterial e, consequentemente, as comorbidades que possam associar à hipertensão arterial, tentando minimizar o não agravamento dessas morbidades, tá? E aí nós temos algumas classes, na verdade, são várias classes de fármacos utilizados para o tratamento da hipertensão arterial. Entre eles, nós podemos destacar aqui os diuréticos, os agentes bloqueadores de adrenoreceptores beta, os agentes bloqueadores de adrenoreceptores alfa, adrenérgico de ação central, inibidores da ECA, antagonistas de receptores de angiotensina 2, inibidores de renina, bloqueadores de canais de cálcio e vasodilatadores. É importante nós compreendermos que, dentre todas essas classes aqui, cada uma tem uma peculiaridade, cada uma tem uma especificidade. Não necessariamente o paciente ele pode utilizar todas as classes, ou todas as classes será o mais específico para o paciente. Há necessidade de se estudar um histórico, fatores ambientais, externos, internos, fatores que favoreçam a adesão, perfil do paciente, para que possa indicar as melhores classes para o tratamento da hipertensão arterial. Dentre os diuréticos, turma, lembro vocês que nós tivemos uma aula só sobre eles, né? Que são os fármacos, a farmacologia do sistema renal. Só um momento. E aí, turma, nós vamos estudar agora classe por classe, né, que trata aí dos fármacos antihipertensivos. Então, a primeira classe que nós vamos estar estudando aqui são os diuréticos, que, como eu comentei anteriormente para vocês, nós já falamos sobre eles. Nós falamos sobre os diuréticos, tá, turma? Lembrando que diuréticos são fármacos que vão agir em alguma porção do sistema renal com o intuito de favorecer a eliminação de líquido e de alguns eletrólitos, como sódio e cloreto. Porque uma vez que ocorre a eliminação de líquido e a não reabsorção desses eletrólitos, isso acaba diminuindo o volume sanguíneo. E lembra, gente, que quando nós falamos em pressão alta, essa pressão está relacionado aos batimentos cardíacos, que é o débito cardíaco, e também à resistência vascular periférica. Consequentemente, essa resistência vascular periférica e esse débito cardíaco, eles são influenciados pelo aumento do volume de sangue. Quando se aumenta esse volume de sangue, aumenta aí a pressão arterial. E os diuréticos, eles favorecem esses aspectos. Lembrando, turma, que os diuréticos, eles têm 5 classes, né? Que nós estudamos, que são os diuréticos tiazídicos, os diuréticos de alça, o poupador de potássio, os inibidores da anidrase carbônica e os diuréticos osmóticos. Contudo, como nós falamos detalhe por detalhe na aula de farmacologia do sistema renal sobre os diuréticos, aqui nos fármacos antihipertensivos eu vou dar ênfase somente para 3 classes de diuréticos, que é os tiazídicos de alça e o poupador de potássio. Tá? Gente, os diuréticos, eles são usados no tratamento de primeira escolha para a hipertensão. Lembrando que, turma, quando a gente fala fármacos de primeira escolha, são aqueles medicamentos que inicialmente tem que ser dado para o paciente e verificar se ele precisa fazer uso de outro ou não. Um ponto que é interessante é saber o seguinte: não necessariamente a pessoa, quando descobre que tem hipertensão, ela vai para os fármacos de escolha. Muitas vezes essa hipertensão já está no estágio mais avançado e aí os fármacos de escolha já não são mais os adequados.
O tratamento com doses baixas dos diuréticos é seguro, barato e eficaz, por isso que eles são tão bem difundidos. E aí, acredito eu aqui que não tenha ninguém que nunca ouviu falar sobre o hidroclorotiazida, furosemida, espirulactona, todos são diuréticos aí bastante usados. Gente, os diuréticos eles são importantes aí no tratamento da hipertensão, visto que ele previne o derrame, previne o infarto do miocárdio e diminui aí a possibilidade de insuficiência cardíaca congênita. Sendo que as três classes que a gente vai retornar a falar aqui são o diurético tiazídico, o diurético de álcool e o diurético poupador de potássio. Gente, os diuréticos tiazídicos, eles são os mais popularizados, né? Tem como fármaco principal a hidroclorotiazida, bastante utilizada aí, associado, por exemplo, ao captopril, tá? Os diuréticos tiazídicos, gente, todos os diuréticos orais são eficazes no tratamento da hipertensão, mas os tiazídicos têm sido os mais amplamente usados. E aí tem dois fármacos aqui, que são os principais da classe, que é o hidroclorotiazida e a clorotiazida. Como é que, de modo geral, eles agem? Eles reduzem a pressão arterial inicialmente por aumentar a excreção de sódio e água, né? Acaba aumentando aí a quantidade de sódio e a quantidade de água na bexiga, favorecendo com que o indivíduo ele elimine essa urina, diminuindo assim o volume de sangue. Contudo, tem que tomar muito cuidado que os diuréticos, de modo geral, gente, eles podem levar alguns efeitos adversos associados aí à perda de elementos, ou à retenção de alguns eletrólitos. Os diuréticos tiazídicos, eles são muito comuns aí a combater efeitos adversos, como a indução à hipopotassemia, que é a diminuição do potássio no sangue. Inclusive, pessoas que utilizam demais esse fármaco acabam sentindo muita cãibra. Pode induzir a hiperuricemia, que é o aumento de ácido úrico na corrente sanguínea. Isso aqui é um problema para quem tem, por exemplo, gota ou crises articulares, reumatismo, tá? E também pode desenvolver hipomagnesemia, que é a diminuição do magnésio. Gente, os diuréticos de alça, gente, eles são diuréticos considerados aqui os mais potentes, né? Quando a gente fala de diurético de alça, significa que eles agem na alça de Henle, sendo que o diurético de alça mais conhecido é a furosemida, que tem aí como nome comercial principal Lasix, tá? Esses fármacos são chamados de diurético de alça ou potente, recebe o nome potente porque eles são considerados fármacos que mais favorecem aí a produção de urina, né? Então acaba produzindo muita urina. Os diuréticos de alça, gente, eles atuam rapidamente, causa diminuição na resistência vascular renal e aumenta o fluxo sanguíneo renal. E aí nós temos aí como fármacos dessa classe a furosemida e o ácido etacrínico. Um ponto importante é entender, gente, que o diurético de alça, eles agem na alça de Henle, que é uma das porções do sistema renal, por isso que recebe esse nome, diurético de alça. E ele tem uma situação, gente, os diuréticos de alça, eles acabam aumentando o conteúdo de cálcio. Eles acabam levando à hipercalcemia, a presença de cálcio na corrente sanguínea. Tem um lado positivo, mas tem um lado maléfico, né, nocivo, como, por exemplo, a possibilidade maior de formação de cálculos, tanto vesicular como também renal. Os diuréticos poupadores de potássio, né? O próprio nome já está dizendo, diurético poupador de potássio. Que diuréticos são esses, turma? Esses diuréticos, eles recebem esse nome porque eles acabam favorecendo a produção de urina, mas ele não elimina, né, o potássio, então acaba acumulando, não há perda do potássio da corrente sanguínea. Como representante dessa classe, nós temos aqui a milorida, trianterena e a espirulactona, sendo que a espirulactona é a mais difundida. Turma, é muito comum acabar associando, por exemplo, um diurético de alça como um diurético, um tiazídico, porque um impede a perda do potássio e o outro controla essa perda, tá? Essa é a nossa primeira classe, né? O diurético foi a nossa primeira classe antipertensiva. Agora a gente vai falar da segunda classe, que são os agentes bloqueadores de receptores beta. Lembrando, turma, o seguinte, olha só o que acontece.
Só para recapitular, quando a gente fala em pressão alta, ou hipertensão arterial, hipertensão sistêmica, hipertensão arterial sistêmica, o que é isso? É uma doença que está associada ao quê? A uma pressão da circulação do sangue sobre os vasos sanguíneos e, consequentemente, o coração. E existem algumas situações de produção de substância que influenciam nessa característica, como, por exemplo, a adrenalina. Gente, toda vez que ocorre a liberação de adrenalina pelo sistema nervoso autônomo simpático, essa adrenalina ela acaba favorecendo, como, por exemplo, o aumento do batimento cardíaco, do débito cardíaco, como também a vasoconstrição. E isso leva a uma resistência vascular periférica. Ambas as situações acaba influenciando para que ocorra aí, no caso, é a elevação da pressão arterial. E aí nós temos os agentes bloqueadores de adrenoreceptores beta, e aí quando eu falo agentes bloqueadores de adrenoreceptores beta, significa que é uma substância que antagoniza o receptor beta. Lembrando que o receptor beta é um receptor próprio para a ligação da adrenalina a ele. Os agentes bloqueadores de adrenoreceptores beta, eles são recomendados, turma, como tratamento de primeira escolha para a hipertensão, quando está presente uma doença concomitante. Então, é muito comum vocês encontrarem aí, por exemplo, o uso de propanolol, geralmente quando o paciente já tem um outro problema cardíaco, o paciente tem alguma arritmia, é muito comum associar esses fármacos a outras doenças, o indivíduo é hipertenso e tem outras doenças, então acaba associando mais essa classe. E aí, os fármacos representantes dos betas bloqueadores, que também pode ser chamado, nós temos o propranolol, metoprolol e o atenolol. Sendo o fármaco representante desta classe, como o maior, vamos dizer assim, o que mais é usado, nós temos o propanolol, tá? O Edilson, fica à vontade. Boa noite. Gostaria de falar, Edilson? O Edilson, fique à vontade. E aí, turma, como é que ocorre por aí? Como é que ocorre, por exemplo, as ações? Como é que esses fármacos aí que é tão utilizado, propanolol, atenolol, como é que eles agem no nosso organismo, né, quando o indivíduo é hipertenso? Gente, como é um fármaco bloqueador dos receptores beta, e esses receptores beta, a substância que age sobre ele é a adrenalina, e a adrenalina tem como função no coração o aumento do débito cardíaco, consequentemente, o que é que acontece? Diminui o débito cardíaco, diminui a liberação de mais adrenalina pelo sistema nervoso autônomo, inibição, inibição da liberação de renina pelos rins, reduzindo assim a formação de angiotensina 2 e a secreção de aldosterona. Ou seja, os agentes bloqueadores de adrenoreceptores beta, eles são fármacos, gente, extremamente importantes, justamente por isso, porque ele tem vários mecanismos de favorecer a diminuição da pressão arterial, tá? Lembrando, turma, que, de modo geral, nós temos duas classes de fármacos que são chamados classes de fármacos de escolha para o tratamento da hipertensão arterial, que são os diuréticos e os beta-bloqueadores, que eu estou falando para vocês. Contudo, esses fármacos eles só vão exercer esse efeito quando está no estágio leve. Não adianta uma pessoa chegar com uma hipertensão no estágio 2, que esses fármacos já não vão fazer efeito, tá? Quais são os efeitos adversos pertencentes a esta classe? É bradicardia, fadiga, letargia, insônia e alucinações. Oi, Edilson, eu não estou conseguindo te escutar. Você gostaria de falar alguma coisa?
Turma, nossa terceira classe, né, de fármacos que são usados aí para o tratamento da hipertensão, nós temos os agentes bloqueadores de adrenoreceptores alfa. Olha só, gente, o sistema nervoso autônomo, simpático, que libera adrenalina, acaba tendo dois receptores importantes aí para a ação, né, da adrenalina. Entre esses receptores, nós temos o receptor alfa e o receptor beta, sendo que eu já expliquei para vocês sobre o receptor beta. Em relação ao receptor alfa, gente, esse receptor é encontrado principalmente na musculatura lisa, né, dos tecidos, e isso acaba influenciando. Quando se tem a ligação da adrenalina com o receptor alfa na musculatura lisa, como por exemplo do vaso sanguíneo, isso acaba levando a uma contração desse vaso. Quando ocorre essa contração desse vaso, isso acaba levando a uma vasoconstrição, o aumento da resistência vascular periférica e, consequentemente, a elevação da pressão arterial. E aí, esses agentes bloqueadores de adrenoreceptores alfa, ou seja, fármacos que bloqueiam o receptor alfa, como maprazosina, doxazosina e aterazosina, eles acabam, gente, bloqueando a ação da adrenalina sobre o receptor alfa. Se não tem adrenalina no receptor alfa, consequentemente, não vai ter contração. Se não tem contração, tem relaxamento da musculatura. E isso acaba diminuindo a pressão arterial quando ocorre o relaxamento do vaso sanguíneo, da musculatura do vaso sanguíneo. Esses fármacos, né, prazosina, doxazosina e terazosina, eles diminuem a resistência vascular periférica e reduzem a pressão arterial por relaxar os músculos lisos de artérias e veias. Esses fármacos causam mudanças mínimas no débito cardíaco, fluxo sanguíneo renal e velocidade de filtração glomerular. Turma, nós temos aí a nossa quarta classe de fármacos que são usados aí para o tratamento da hipertensão arterial, que são os adrenérgicos de ação central. Gente, esses adrenérgicos de ação central, eles são usados principalmente por mulheres gestantes, como por exemplo a metildopa. O que acontece? O sistema nervoso central, ele também leva a uma descarga simpática, né? E aí quando a gente fala descarga simpática, é a liberação de adrenalina. Consequentemente, isso faz com que ocorra, gente, mais contrações na periferia, o que isso leva a uma resistência vascular periférica e o aumento do débito cardíaco, que acaba favorecendo a elevação da pressão arterial. Quando se utiliza a metildopa ou a clonidina, por exemplo, eles acabam bloqueando essa descarga, essa liberação de adrenalina no sistema nervoso central, diminuindo assim, reduzindo assim a vasoconstrição, o aumento do débito cardíaco e, consequentemente, a pressão arterial. Turma, alguém está me escutando? Eu recebi uma mensagem dizendo que não estão escutando a minha voz. Eu estou. Obrigado, Michele. Pronto, só respondendo a mensagem aqui. E aí, turma, inclusive, por exemplo, existem muitas mulheres que tornam-se gestantes, que são hipertensas, e acabam tendo que substituir outros fármacos por esses adrenérgicos de ação central, porque eles acabam diminuindo aí o risco também de outras interações e problemas com o feto. Então, quando vocês observarem a indicação de metildopa e clonidina, pode ter certeza que geralmente a mulher pode estar gestante ou está gestante. Pode falar, Edilson, se você conseguir. E aí, turma, olha só.
nós vamos agora, sem dúvida, para uma das classes, falar uma das classes, né, de fármacos antipertensivos mais conhecido e mais difundido e usado, que são os inibidores da ECA, que podem ser chamados de IECA ou inibidores da enzima conversora de angiotensina 1. Gente, só para vocês terem ideia, o fármaco mais conhecido dessa classe é o captopril, ou seja, é o fármaco mais usado e comercializado aí que tem efeito antipertensivo. Os inibidores da ECA, eles são recomendados quando os fármacos de primeira escolha estão contraindicados ou são ineficazes. Lembrando, turma, que existem duas classes que são os fármacos de escolha, que são os diuréticos e os beta-bloqueadores, como o propanolol. Se eles não conseguem resolver ou se eles não são aplicáveis para o paciente, uma das primeiras indicações é os inibidores da ECA, como, por exemplo, enalapril e captopril. Dentre os fármacos pertencentes aos inibidores da ECA, nós temos o enalapril, o captopril e o lisinopril, certo? Como é que esses fármacos eles agem? Gente, lembra que eu mostrei para vocês que existe uma substância chamada angiotensina 2, que ela é convertida, angiotensina 1, que ela é convertida em angiotensina 2, pela enzima ECA. O que acontece? Quando se tem essa enzima, quando se tem a enzima que produz a angiotensina 2, essa substância ela é vasoconstritora. Essa substância ela acaba elevando a pressão arterial. E um dos motivos é por ser vasoconstritora e o segundo porque ela acaba induzindo a produção de aldosterona, que acaba reabsorvendo sódio e água, aumentando o volume de sangue e, consequentemente, aumentando aí o fluxo de sangue, os batimentos cardíacos e diretamente a pressão arterial. E aí, quando se bloqueia a ECA, acaba deixando de produzir a angiotensina 2. Deixando de produzir a angiotensina 2, diminui aí, turma, a vasoconstrição e a reabsorção de sódio e água, o que diminui a pressão arterial. Efeitos adversos, né? Tosse seca, exantema, febre, alteração do paladar, hipotensão e hiperpotassemia. Inclusive, turma, olha só, quando se fala em efeitos adversos desses IECA e do captopril principalmente, é a tosse seca. É muito comum pessoas que utilizam o captopril ter a tosse seca, né, que é aquela tosse de cachorro, né, aquela tosse que não sai secreção. E aí, nesse caso, tem que fazer uma avaliação e ver a possibilidade da substituição da substância por uma outra classe, visto que não tem como cessar. Não tem como diminuir essa tosse enquanto a pessoa fazer o uso do captopril. E como a hipertensão é uma doença crônica, é capaz da pessoa se sentir sempre, visto que acaba aí favorecendo o uso sempre do captopril. Turma, falaremos agora, sem dúvida, da classe de antihipertensivo que atualmente é a mais comercializada, que atualmente é a mais difundida, é a que o povo fala mais, que são os que nós chamamos de BRAS, né, que são bloqueadores dos receptores de angiotensina 2, ou conhecido como antagonista de receptores de angiotensina 2. Só para vocês saberem, né, do que a gente está falando, quando se fala, por exemplo, aqui dos antagonistas de receptor de angiotensina 2, nós estamos falando dos fármacos como losartana, valsartana, termisartana, ibezartana, cardesartana, sendo que a losartana e a valsartana, gente, está uma difusão enorme e comercialização desses fármacos, tá? Porque essa classe ela é muito boa. Não é que as outras não sejam, mas essa acaba sendo muito boa em ação e tem menos efeitos adversos comparado às outras. Turma, como é que os BRAS, né, como essa classe ela age? Lembrando, gente, que nós temos aqui uma substância importantíssima, que é a angiotensina 2. A angiotensina 2 é aquela substância que ela é vasoconstritora, tá? E isso acaba elevando a pressão arterial. O que acontece? Quando a angiotensina 2 ela está
sendo produzida, ela acaba agindo em dois receptores próprios dela, que são os receptores AT1 e AT2, ou acaba agindo nos dois receptores. Sendo assim, o que acontece? Acaba que a losartana, a valsartana, acaba que agindo nesses receptores AT1, AT2 e favorecendo a vasoconstrição, e isso acaba elevando a pressão arterial. Quando se dá um BRAS, que é essa classe que eu estou falando, acaba bloqueando o receptor, impede a ação da angiotensina 2 e aí não tem a elevação dessa pressão, tá? Quais são o uso terapêutico, turma, dessa classe? É usado para hipertensão arterial e também na insuficiência cardíaca. Quais são os efeitos adversos? Tontura, cefaleias e eritema. E essa classe ela é muito importante e adequada quando os IECAs não são possíveis, não é possível ser usado ou não tem mais efeito, tá? Inclusive, gente, é a classe de escolha quando o captopril não resolve. Turma, a outra classe de fármaco utilizado para o tratamento da hipertensão arterial, nós temos aqui os inibidores da renina. Vale a pena que, apesar de eu falar dele para vocês, essa classe aqui, turma, praticamente não é usada, tá? Mas o que fala aqui nessa classe? Que primeiro nós temos que entender o que é renina. Lembra, gente, que renina é uma enzima que é responsável por uma sucessão de reações que vai culminar, vai finalizar na produção da angiotensina 2. E quando se tem angiotensina 2, o que acontece? Vasoconstrição, aumento do volume sanguíneo, aumento do débito cardíaco e, consequentemente, da pressão arterial. Os inibidores de renina, gente, eles, como o alisquireno, que é o nome do fármaco, ele é liberado para o tratamento da hipertensão, tá? Ele acaba agindo diretamente no sistema renina, angiotensina, aldosterona, mas é contraindicado durante a gestação. Turma, nós temos uma outra classe que ela é bastante difundida também, conhecida, que é utilizada para o tratamento da hipertensão arterial, que são os bloqueadores de canais de cálcio, tá? Esses bloqueadores de canais de cálcio também é muito conhecido popularmente aí, como por exemplo, verapamil, o alodipino, nifedipino, tá? E aí, gente, eles são recomendados quando os fármacos de primeira escolha estão contraindicados ou são ineficazes. Então, por exemplo, se o captopril se o propanolol não resolve, pode indicar ele. Se o diurético não resolve, pode indicar ele. Só que é muito comum usar esses fármacos aqui, os bloqueadores de canais de cálcio, principalmente quando o indivíduo ele tem outros problemas associados ao coração, como, por exemplo, a arritmia, tá? Esses fármacos, gente, eles são efetivos em pacientes com angina e diabetes, que foi o que eu comentei para vocês, e são divididos em três classes, né? Que são a difenilacilaminas, a benzodiazepina e dihidropiridinas. Não é nada demais essas classes, é só a maneira mais de ações, né? Um vai agir mais no músculo liso, outro vai agir mais no músculo liso vascular, outro mais no músculo do coração, tá? Mas os fármacos pertencentes a essa classe é o verapamil, diatiazene, fedipina, lodipino, isradipino, nicardipina, nisoldipino. E como é a ação? Como é que age esses fármacos, tá? Olha só, gente. A concentração intracelular de cálcio tem um papel importante na manutenção do tônus da musculatura lisa e na contração do miocárdio. Ou seja, gente, o cálcio é importantíssimo. Se diminui essa concentração de cálcio ou impede a ação do cálcio, consequentemente vai diminuir o batimento cardíaco e a contração. E se isso acontece, diminui também a pressão arterial. O cálcio entra na célula muscular através de canais de cálcio voltagem sensíveis, tá? Isso dispara a liberação de cálcio do retículo sarcoplasmático e da mitocôndria, que aumenta adicionalmente o nível de cálcio citossólico. Os antagonistas de canais de cálcio bloqueiam a entrada de cálcio no coração e músculos lisos, diminuindo assim a pressão arterial.
E isso tudo, gente, leva ao quê? Relaxamento do músculo liso vascular. Ou seja, em vez de ter vasoconstrição, tem vasodilatação. E quando o vaso está relaxado, diminui-se a pressão arterial. Mas tem que tomar muito cuidado, gente, com esses fármacos aqui, porque eles acabam levando muitos efeitos adversos. Principalmente em outros tecidos, por causa da migração e da ação sobre o cálcio, né? Então, o indivíduo tem constipação, vestígio, cefaleia, fadiga e pode ter hipotensão. O uso terapêutico dos bloqueadores de canais de cálcio, tá? Eles apresentam efeito natriurético, ou seja, eles acabam também favorecendo a produção de urina e eliminação. São úteis no tratamento de pacientes hipertensos que apresentam quadro de asma, diabetes, angina ou doença vascular periférica. Ou seja, é muito usado associado a outras comorbidades quando o paciente é hipertenso. E, por último, nós temos a nossa última classe de fármacos antihipertensivos, tá? Nós temos aqui, turma, os vasodilatadores. O próprio nome está dizendo, são o quê? Fármacos que agem diretamente no vaso, favorecendo a vasodilatação. Esses vasodilatadores, gente, eles produzem relaxamento do músculo liso vascular, o que diminui a resistência e, dessa forma, a pressão arterial. Contudo, esses fármacos produzem estimulação reflexa do coração, resultando em aumento da contratilidade miocárdica, tá? Da frequência cardíaca e do consumo de oxigênio, o que aumenta a concentração plasmática de renina. O que isso significa? Que os vasodilatadores, gente, eles são fármacos mais de extrema urgência. Por quê? Porque apesar deles favorecer uma vasodilatação, isso é importante, como é uma vasodilatação intensa, isso acaba depois tendo um aumento da pressão de rebote. E aí tem os vasodilatadores arteriais, como hidralazina, minoxidil, que também é utilizado para crescimento capilar, e o diazóxito. E também nós temos os vasodilatadores arteriais venosos, como o nitroprusiato de sódio. Turma, observe só que são várias classes de fármacos utilizados para o tratamento da hipertensão arterial. Tudo vai depender do paciente, da característica do paciente, da aceitabilidade, das reações adversas ao medicamento, para que esse tratamento ele possa ser aceito, aderido para o paciente, que possa ser escolhido o melhor para ele. Turma, alguma dúvida, algum comentário gostaria de fazer? Turma, se vocês não têm nenhum comentário, nenhuma dúvida, a gente vai encerrar por aqui, tá? Ainda essa semana eu irei colocar a nossa última atividade do segundo bimestre e irei avisar para vocês, tá bom? Então, tenham uma ótima noite, um ótimo restante de terça-feira e de semana também. Abraço e estou à disposição. Boa noite, professor. Bom fim Boa de semana. noite pra gente.
Oi, Edilson, gostaria de falar?